Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 12. Acharam, amém? Queridos, Gênesis capítulo 12 começa a falar da vida, do chamado de Abraão. E esse capítulo, esse momento da história da humanidade, ela tem um momento muito sério, é um divisor de águas, quando Deus chama Abraão, e Abraão, ele aceita o desafio da missão que ele tem que desenvolver aqui na terra, e isso traz um novo momento, porque Deus não está pensando apenas nesse momento, mas no futuro, na vinda de Jesus, e tudo isso está interligado, né? O Novo Testamento não sobrevive sem o Velho, e o Velho não sobrevive sem o Novo Testamento, está tudo ligado. Então diz assim aí, Gênesis 12, verso de número 2. De ti farei uma grande nação. Deus falando a respeito de Abraão saindo da terra, da parentela. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. O que mais que ele diz aí, gente? Se tu o quê? Uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Num outro texto aqui em Gênesis, todas as nações da terra. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse momento, pelo culto, todos os atos desse culto, louvor, ofertas, a dança, ó Deus, onde podemos expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Agora fala conosco. Eu queria que você aí no seu coração falasse ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu abro o meu coração, o meu coração é um terreno fértil à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quantos querem que Deus fale com você? Amém? Queridos, esse momento, como eu já havia dito, é um momento muito importante, onde Deus chama um homem de 75 anos, com uma função, com uma missão muito definida, que ele, o próprio Abraão, eu custo a entender que ele entendeu direito o que Deus estava fazendo, mas simplesmente ele recebe a chamada de Deus, e aí pela fé, diga comigo, pela fé, ele recebe a chamada, ele anda por fé. Esse homem anda muitos anos por fé. No entanto, imagina, está tudo certo aqui em Campinas, você está indo muito bem, você tem uma terra, você está vivendo no meio da sua família, está tudo muito legal com você, aí vem Deus e fala assim: sai de Campinas e vai para um lugar que eu vou falar com você. Deus não disse para ele para onde ele ia, ele diz assim: vai indo, só sai e vai. Você imagina isso? Não? Exige fé? Não. E ele pega, se levanta e vai. E Deus fala assim: olha, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. E eu quero que você, Abraão, seja uma bênção, por onde quer que você vá, onde você pisar, por onde você andar, eu quero que você seja bênção naquele lugar. Eu quero que você abençoe aquele lugar, porque lá no futuro, os teus descendentes, eles irão ocupar toda a terra que você demarcou e abençoou. E olha, esse homem andou por terras extremamente idólatras, de povos totalmente fora da vontade de Deus, e ele anda e ele vai abençoando. Quando você nasceu, você acabou de nascer, e Deus disse para você assim: sê tu uma bênção. A tua incumbência e a minha missão nessa terra é ser bênção onde é que eu estiver. Eu não tenho que ser uma pessoa causadora de problemas. Eu não tenho que ser o problema. Eu tenho que ser aquele que aponta a solução daquele problema. Eu tenho que transmitir uma palavra de bênção. E eu não fui chamado por Deus para transmitir uma palavra de maldição. Quem entende isso? Amém? E ele diz assim: Deus chama Abraão para duas coisas. Primeira razão pela qual Deus chama Abraão: para gerar uma grande nação. E essa grande nação não é apenas para ser uma nação grande,
para competir com as demais nações grandes da terra. Ele chama Abraão para formar uma grande nação, para anunciar que há um Deus que governa os céus e a terra, que há um regente sobre tudo, um Deus que domina sobre tudo e sobre todos, um Deus que criou essa terra, e essa terra pertence a Ele. Salmo 24, ao Senhor pertence a terra, o mundo e todos aqueles que habitam na terra. Então a primeira missão para que Abraão, que Abraão teve e recebeu de Deus, é para ser uma grande nação, para anunciar que existe um só Deus, e esse Deus é o Deus Criador, onipotente, onipresente e onisciente. A segunda coisa, para ser uma grande nação, é para que através dessa nação o Redentor pudesse vir. Jesus, o Nazareno, o Senhor, o Filho de Deus, pudesse vir à terra, e aí fazer o que Ele fez, morrer, ressuscitar, vencer a morte e nos apontar para a eternidade com o Pai, para nos levar com Ele para o Pai. Então, Deus chama um homem para constituir uma nação, para declarar a soberania de Deus e para trazer o Messias à terra. Essa era a missão de Abraão. E ele sai e ele começa a demarcar território, e ele começa a demarcar todo o lugar onde Israel haveria de habitar futuramente. Algo tremendo nessa chamada de Abraão. Ele assume uma missão importantíssima na história da humanidade, né? Na história da redenção, inclusive. E ele diz assim: eu te abençoarei, no verso 2. Sem a bênção de Deus, Abraão não conseguiria fazer aquilo que ele fez. Amém? Não dava para ele cumprir essa grande missão sem a bênção de Deus. Ele precisava que a mão de Deus estivesse sobre ele, que a proteção de Deus estivesse sobre ele, que o cuidado de Deus estivesse sobre ele, que a prosperidade, o sustento de Deus, tudo isso é bênção, irmãos. A saúde física estivesse sobre ele, para aguentar isso, que Deus estivesse apoiando ele, protegendo ele dos seus inimigos, que houvesse alegria no coração dele, que o amor de Deus pudesse estar vivendo dentro dele, a vida de Deus, a paz do Senhor, tudo isso é bênção. Ele não poderia jamais cumprir essa missão se Deus não tivesse abençoando ou abençoasse para isso, né? Esse elemento é o elemento essencial para que eu e você seja próspero nessa terra. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Não há vida abundante sem a bênção de Deus. Amém? Não? Agora, o que nós temos a ver com Abraão? O que Abraão nos remete, né? Ele diz assim, no verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. O que eu disse? Vocês estão atentos então, né? É que eu estou lendo uma coisa e falando outra. Abençoarei, olha só, versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu não quero, irmãos, falar sobre maldição hoje, eu quero falar sobre bênção, porque você e eu fomos chamados para abençoar. Jesus veio para abençoar essa terra, para morrer por você. Inclusive, quando faz tudo que se faz com ele, né, ele ainda fala: Senhor, não lhes imputes esse pecado, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, ele diz assim: em ti, em Abraão. E eu gosto disso, porque eu falo assim: através de um homem, por meio de um homem, eu vou abençoar, em ti serão benditas. Através de Abraão, todas as famílias da terra, todas as nações da terra seriam abençoadas. Em Romanos capítulo 4, você não precisa abrir, mas diz assim: a promessa veio a Abraão, não foi pela lei, mas pela fé, e ele se tornou o herdeiro do mundo. O que isso significa? Abraão, ele está antes da lei. As pessoas têm uma mania de usar a lei de Moisés como um obstáculo. E eu estou dizendo aqui, e a Bíblia está dizendo, que tudo isso que aconteceu para Abraão independe da lei.
porque a lei ainda não existia, a lei de Moisés. Esse homem, ele não viveu por causa da lei. Não houve cumprimento da lei em Abraão. O que houve era uma fé. E ele foi justificado pela fé, irmãos. Não foi pela lei. Se você ler aqui Romanos, o livro de Romanos todo, o livro de Gálatas, você vai ver Paulo explicando isso. E o povo insistindo na questão da lei mosaica. Ele está dizendo, não, gente. O pai Abraão, ele viveu antes disso. E ele foi justificado, e ele viveu, e ele caminhou por fé. Por isso que ele é o pai da fé. E ele é o pai de todos nós, diz a Bíblia. Pela fé Abraão, né? O pai de todos nós, o Abraão creu que viria a ser pai de muitas nações. Em Gálatas 3:7, esse você pode projetar, diz assim, sabei que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé são filhos do quê? Versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão, lá no início, há 3.000 anos atrás, já era crente em Deus. E porque ele cumpriu, ele obedeceu em fé a vontade de Deus, ele nos abençoa até hoje. E ele está dizendo que os da fé que são filhos de Abraão. Então, devido à fé de Abraão, veio Jesus, que abençoa todas as famílias, tanto os judeus como não judeus. E aí quebra-se aquele paradigma do judeu de que Jesus que eles são o povo escolhido, tal coisa, e que somente eles mereceriam alguma coisa. Não, ele está dizendo, Jesus e Abraão já apontavam para isso, para que todos os povos pudessem ser abençoados. É interessante, irmãos, ele fala assim, olha, através de você, Abraão, você vai abençoar. Através de você, a bênção chegará a todas as famílias, a todas as nações. Isso já apontava de que Deus estava olhando para a terra como um todo, não apenas para um povo, e o povo de Israel é importante porque através dele veio o Messias, mas o propósito de Deus é que através dessa nação, o Senhor pudesse ser conhecido por todas as outras nações e temida pelas outras nações. No Gálatas 3:29 diz assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Quem é de Cristo aqui? Então você é descendente de Abraão. E você é herdeiro, e você tem uma herança. Amém, não? Eu fico impressionado, irmãos, como que Deus quer nos abençoar. Como que Ele fala de uma herança que Jesus nos deu. Ele está falando que os descendentes de Abraão, aqueles que são filhos de Deus, que se tornaram filhos de Abraão, essas pessoas, elas têm uma herança, e a mesma unção, e o mesmo chamado, e a mesma bênção que Deus derramou sobre Abraão, é minha, porque Jesus ratificou isso. Está entendendo ou não? Agora, eu fico impressionado como que as pessoas rejeitam isso. É como que se eu chegasse para uma pessoa e falasse assim, escuta, eu tenho aqui um presente para dar para você. Fala, é um carro caro, ô Chicão. Uma BMW de 500 mil reais. Está aqui, ó. Eu vou te dar um presente, Chicão. Uma BMW de 500 mil reais. Ele fala assim, não quero. É isso que as pessoas estão fazendo. Irmãos, eu estou fazendo uma comparação michuruca perto daquilo que Deus nos oferta. É alguém chegar, você lutando para comprar uma casa e falar assim, olha, e vamos lá, eu tenho uma casa para você na Terras do Caribe, no condomínio. Está prontinha, perto de uma esquina assim, ó, um sobrado. É teu. Estou falando porque é lá onde o Paulinho mora. Ele está doando essa casa, ele é Maria. E você fala assim, não quero. É que as pessoas fazem, irmãos. Existe uma herança. Olha, se sois de Cristo, sois também o quê? Projeta lá. Sois também o quê? Descendentes de Abraão. Olha lá. E herdeiros segundo o quê? Há uma promessa para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Há um presente, algo maravilhoso. Mas as pessoas, não quero. E aí você fala, vamos batizar? Não, estou pensando ainda. Meu querido, isso é bênção para a sua vida. Você não quer ser abençoado, não?
e a pessoa fica dificultando Deus abençoá-lo. O problema da bênção, irmãos, olha aqui para mim, não é em Deus o problema, porque Deus é rico em abençoar. O problema é nós que não tomamos posse daquilo que Ele tem para nós, através das nossas desobediências. Esse é o grande problema. Abraão foi abençoado porque ele obedeceu, porque ele deixou, ele pagou um preço. E às vezes nós não queremos deixar algumas coisas. Irmãos, as coisas espirituais muitas vezes nós não compreendemos, não é como 1 mais 1 é 2. Se bem que com matemática 1 mais 1 é mais ou menos 2, né? Segundo as contas deles lá. As doiduras em cima disso. Mas o que eu estou falando para vocês é que Deus está ofertando a nós. E é só nós obedecermos a Ele. A segunda coisa que ele diz aqui é que no versículo 3, na parte A do versículo, abençoarei os que te abençoarem. Então, existe aqui algo maravilhoso, a partir do momento que se você é de Cristo, e você se tornou herdeiro de Abraão, segundo a promessa, descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, aqueles que te abençoar serão abençoados. Quem está entendendo isso? Então, se alguém te abençoa, ele é abençoado. Mas se alguém te amaldiçoa, será amaldiçoado. Por isso que eu digo, quando uma pessoa erra com você ou faz alguma coisa contra, você não precisa fazer nada. Porque a consequência ela vem naturalmente. E nós temos que abençoar aquelas pessoas que erraram contra nós. Você não vê em hipótese alguma Jesus amaldiçoando coisíssima nenhuma. Jesus sempre abençoa. Abençoar, ele diz assim, que Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Jesus sempre, ele tinha uma postura positiva, de entendimento, de bênção e de acolhimento. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E isso é um convite para todos. Para todas as pessoas que estão cansadas, não importa quem seja, Ele vai abraçar e vai recebê-las. Amém? Não? A questão da bênção é uma questão de posicionamento em fé. Eu abençoo porque eu creio. E aí eu tomo uma posição de ser um abençoador. Abençoarei os que te abençoarem, para aqueles que são de Cristo, que se reconciliaram com Deus e entregaram suas vidas a Ele. Quem nos abençoar será abençoado. Aquilo que eles desejam para nós receberá o que nos foi desejado, para o bem e para o mal. Através de Cristo, a bênção que Deus liberou sobre Abraão é sua e é minha. Amém? Não? Há poder na bênção, diga assim, há poder na bênção. Através da fé e da obediência de um homem, todas as nações da terra foram abençoadas. Gênesis capítulo 27, um pouquinho para frente, vai aí comigo, no verso de número 4, 27, 4, diz assim, vou contar aqui uma experiência de um homem que não valorizou algo e acabou perdendo a bênção, infelizmente. Disse aqui Isaac, faze-me uma comida, falando isso para Esaú, faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, traze-ma para que eu coma, e te o que, igreja? Te abençoe antes que eu morra. Isso aqui Isaac falando para o seu primogênito Esaú, vai lá que eu estou morrendo e eu quero te o que? Abençoar. Amém? Não? É interessante que antes desse episódio, Esaú estava no campo, chegou meio que esfomeado em casa, e Jacó, o irmão dele, Esaú e Jacó, são irmãos gêmeos, ele estava lá fazendo um cozinhado, e aí Esaú chega e fala assim, dá um pouco desse cozinhado, e Jacó é muito esperto, o nome Jacó quer dizer usurpador, e ele é muito esperto, e ele entendia o que era bênção, e ele sabia que não era o primogênito, e ele era sabedor de que ele não receberia a bênção da primogenitura, então ele fala assim, então me vende o direito de primogenitura. Ele falou assim, para que me serve o direito de primogenitura? Eu estou com fome, uma pessoa morta não vai resolver nada, me dá aqui, e vendeu. E ele não sabia o que estava fazendo, irmãos, ele não tinha noção. O que eu quero mostrar para os irmãos é que às vezes nós brincamos com coisa muito séria.
E ele brincou com algo sério. Porque nesse tempo, o direito de primogenitura, o primogênito, ele recebia muito mais do que os demais irmãos. E ele tinha uma incumbência muito maior de levar à frente aquela família. E ele desprezou isso. Ele vendeu isso, diz lá em Hebreus. Ele não valorizou aquilo que Deus havia dado a ele. Como infelizmente muitos não têm valorizado e colocado as coisas de Deus como se fossem coisas, como que se não valessem nada. Isso teve uma repercussão muito séria na vida desse homem. No entanto, Deus fala assim, o pai dele fala assim, eu vou te abençoar, Esaú. Aí a mãe ouve, a esposa de Isaac, a Rebeca ouve, e aí ela chama Jacó e fala assim, vamos lá, vamos fazer um negócio aqui. E veste ele com a roupa do irmão, faz um cabrito assado, alguma coisa lá, como o Isaac gostava, e aí chega Jacó e apresenta aquela comida para o seu pai, e o seu pai é enganado, e ele libera a bênção sobre a vida do seu filho. Só que ele está achando que ele está abençoando Esaú, e ele está abençoando Jacó. Dá uma olhadinha aqui, no capítulo 27, verso 27. Diz assim, ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o quê? Abençoou. Amém, não? Versículo 29, aí já está proferindo a bênção. Sirvam-te povos, e nações te reverenciem. Sê senhor dos seus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Agora olha, finalzinho. Maldito seja o quê? O que te amaldiçoar, e abençoado. Ora, irmãos, ele está falando, ele está repetindo aquilo que Deus havia falado para Abraão. Para o pai Abraão. Amém, não? Aí, ele recebe essa bênção, o irmão fica sabendo, e aí começa um dilema dentro da família, e Jacó acaba tendo que correr desse irmão, porque o irmão estava muito irado contra ele. Mas o que eu quero mostrar é que há uma força na bênção. Dá uma olhadinha no verso de número 33. Então estremeceu Isaac, a hora que ele ficou sabendo que abençoou o filho errado, né, vamos dizer assim, de violenta comoção, e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei. E o que, gente? E ele será abençoado. Aí Esaú chora, cai em si, viu a bobagem que ele havia feito, mas entende agora que não há retorno mais. Porque o pai disse, eu o abençoei, está abençoado. Diga assim, há poder na bênção. Amém, não? Irmãos, muitas vezes a gente acha que isso é algo de menos importância. E é por isso que nós temos visto filhos hoje sofrendo muito. Porque não entendem o poder da bênção. Lá em Efésios capítulo 6, diz assim, filhos, obedecei vossos pais, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra, e este é o primeiro mandamento com herança, com promessa. E aí, o que acontece aqui é que as pessoas leem isso e acham que isso é uma coisinha que está na Bíblia. Não. Há poder nisso, irmãos. Há poder na palavra. Há poder quando nós abençoamos uma pessoa. A Bíblia diz que nós temos que honrar uns aos outros. 1 Pedro diz isso, capítulo 2. Abençoar é honrar. Abençoar é desejar o bom para a pessoa, desejar o melhor para ela. É desejar que aquilo que eu tenha, ela tem também. Isso é bênção, e isso é honra. E o fato de muitos pais não entenderem a bênção, acaba liberando sobre a vida dos seus filhos, ou de pessoas que estão debaixo dele, palavras negativas de maldição. E aí tanto amaldiçoam a pessoa, como é amaldiçoado. Porque tudo que eu semeio, eu o quê? Eu vou colher também. Aí o pai chega para o filho ou a mãe, fala, esse menino está endiabrado. Esse moleque, essa menina não vai virar nada. E aí começa a liberar palavras, autoridades liberando palavras de maldição sobre a vida de pessoas, e essas palavras têm a guarida dela nas mãos de Satanás, que vai se alimentar e se fortalecer dessas palavras. Eu estou falando aqui de questões espirituais, irmãos. Não estou falando de coisas naturais. Estou falando de questão espiritual.
Ele se fortalece e daqui a pouco aquela criança começa a sofrer e a família começa a sofrer também. É interessante, eu estive recentemente lá em Mato Grosso, semana passada, nós estávamos lá, aí eu fui numa fazenda de uma prima nossa, e estava lá o administrador, e o administrador não é uma pessoa, administrador de fazenda é um cara simples, não, esse cara tem pós-graduação, é um profissional na área de fazer confinamento de animais, um cara com pós-graduação em alimentação de bovino, essas coisas aí, alimentação animal. E quando nós chegamos lá, estamos lá, chegou uma criançada, umas 4, 5 criancinhas. E aí ele falou assim, ele tinha 2 que era dele, 2 era dos parentes lá. Ele falou assim, pede benção para o tio. Aí chegou a criancinha e fez assim com a mãozinha assim, falou assim, benção tio. Aí eu peguei na mão da criancinha e falei assim, Deus te abençoe minha filhinha. E todas elas fizeram. Eu comecei a pensar naquilo, eu falei assim, meu Deus, quantos de nós pedimos bênção para os nossos avós, para os nossos pais? E hoje a gente chega e fala assim, é o coroa lá, é o quadrado lá. E perde-se o respeito por uma autoridade. E daqui a pouco nós estamos sofrendo, porque nós estamos desrespeitando uma autoridade. E aí, essa questão, isso é coisa antiga, dos antigos. E aí a Laís começou a ensinar minhas netas a pedir bênção para o vô, né? Só que não está acostumado. Aí vai lá, Sara, faz assim com a mãozinha. Aí, vai lá, bênção, vô. Aí é uma graça, virou uma graça, porque não está acostumado, não foi criado nesse meio de pedir bênção. Nós abençoamos, logicamente, né? Não é esse o fato, estou dizendo que existem determinadas culturas que são quebradas por Satanás, porque nós temos que aprender a abençoar os nossos filhos. O meu filho é bênção, a minha filha é bênção, os netos são bênção, os seus filhos são bênção, você é uma bênção, a pessoa que está ao seu lado é uma bênção. Irmãos, nós temos uma resistência porque não entendemos o que é isso, porque abençoar alguém, como que eu vou abençoar um bandido? Eu não estou abençoando o ato do bandido, eu estou abençoando a pessoa dele. Porque o que o faz bandido não é ele, são as atitudes dele. Amém, não? E eu abençoo a pessoa. Nós não vemos aqui homens de Deus amaldiçoando, absolutamente. Eles abençoam. Eles abençoam. E quantas vezes nós amaldiçoamos, e sabe quem foi amaldiçoado? Fomos nós. Porque abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei. Então a pessoa amaldiçoada, quando alguém roga uma praga, é a pessoa que está rogando a praga. Então, entre eu ficar debaixo da maldição, eu prefiro abençoar. E a Bíblia diz que nós devemos abençoar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, dar a face àquele que nos fere. É muito fácil, pastor, falar. É verdade, é fácil mesmo, eu estou pregando, é fácil. Mas quantas vezes nós temos que virar outra face? E quantas vezes as pessoas perguntam assim, nossa, aquela pessoa fez isso para você, como é que ainda você tem amizade com ela? Né? Porque eu abençoo. Porque eu não deixo que aquilo entre no meu coração. Porque eu não vou permitir que algo ruim, negativo, maligno, tome conta da minha alma e contamine a minha alma. Porque eu quero ser bênção. Por isso que Deus fala para Abraão, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Certa vez teve um problema de Abraão com o seu sobrinho, né, Ló. E aí teve uma briga lá, porque era muitos bens, porque a bênção traz bens. E começaram a brigar lá. Abraão chegou e falou assim, não vamos brigar não, nós somos parente próximo. Eu te abençoo. Então foi o seguinte, você vai para lá, eu vou para cá, escolhe. Olha aí. Aí Ló olhou assim, viu as campinas de Sodoma. Ai, meu Deus, que lugar que esse cara foi parar. Olho grande, diga assim, olho grande. Sem direção de Deus.
Foi pela visão, não foi pela direção. E aí ele escolhe, vai lá, e Abraão foi próspero, irmãos, sem briga. Não, porque eu sou mais velho, que mando aqui, você ficou rico por minha causa. Você já ouviram alguma coisa assim, parecido? Em algum canto assim? Nós estamos aqui para abençoar, para estender as mãos. Em primeiro lugar, quero falar rapidamente e terminar sobre 4 princípios, 4 ensinamentos. Primeiro, nós temos que ensinar os nossos filhos a pedir bênção e abençoar pessoas. Isso é um valor. Amém? Moisés estendeu as mãos e abençoou Josué. Josué foi muito bem, porque ele foi abençoado por Moisés, mas na verdade, aquela bênção residia do Pai. Eliseu fez o dobro do que Elias fez, porque Elias abençoou Eliseu. Nós existimos para abençoar. Você está aqui para abençoar. A segunda coisa, há poder na bênção, há poder nas palavras. Diz lá Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida está no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Irmãos, olha só isso. Eu posso matar, eu posso dar vida com aquilo que eu falo, e aquilo que eu falo eu vou comer daquilo. Presta atenção nisso. Conforme aquilo que eu falo, é o alimento que eu vou comer dele. Amém, não? Quer pôr o versículo aí? O Provérbios 18, 21. Terceiro lugar, a bênção é um ato de fé, tanto para aquele que libera a bênção, como para aquele que recebe a bênção. A morte e a vida está no poder, há poder a língua. E aquele que utiliza come do seu fruto. A bênção, eu recebo ela. Quando minha mãe, eu chego lá e falo, mãe, ora por mim. Ela ora por mim e me abençoa. Eu recebo aquilo com fé, aquela bênção. Ela me abençoa. Sou abençoado porque tem alguém que me abençoa. Você é abençoado porque tem alguém que te abençoa. Nós não conseguimos cumprir nossa missão nessa terra sem a bênção de Deus. E a bênção de Deus vem através de pessoas. Amém, não? O amor de Deus vem através de pessoas. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos e liberamos esse amor às pessoas. Nós perdoamos as pessoas porque Ele nos perdoou primeiro. E isso é saúde, é prosperidade, é bênção. Quarta coisa, a bênção, ela é do Senhor, não é minha. Por isso que eu te abençoo em nome de Jesus. A bênção não é eu só sou um canal de Deus para liberar uma palavra para você. E quando nós amaldiçoamos, essa maldição não vem de Deus, então nós falamos por outro lugar, por outra pessoa, menos por Deus, pelo Espírito Santo. E nós vamos sair daqui nessa noite abençoando, em nome de Jesus. Eu recebi um pequeno vídeo de uma cantora aí, lá em Pernambuco, e ela falando horrores de Jesus. E eu olhei aquilo eu fiquei inflamado, irado com aquilo. Aí o Espírito Santo falou assim, abençoe essa mulher. Porque o que ela está falando, ela vai comer do fruto que ela está falando. Mas abençoe, cabe a você abençoá-la. Não o que ela está fazendo, mas como pessoa, como gente. Está entendendo isso? Para ser abençoado, diga assim, para eu ser abençoado, eu tenho que abençoar. Amém, não? Aquilo que eu semeio, eu vou colher. E isso é honra, irmãos. Como eu disse, 1 Pedro 3,17, tratai todos com honra. Eu quero terminar com essa história, lá de 2 Reis, capítulo 6. O que aconteceu em 2 Reis, capítulo 6? Os sírios foram em cima de Israel, a tribo do norte. E aí, quando eles iam guerrear contra Israel, Deus falava com Eliseu mandava um recado para o rei, e falava, rei, eles estão indo para lá. E o rei tomava providência
e livrou várias vezes. O rei reuniu todos dos sírios lá, reuniu todo mundo e falou assim: espera lá, quem é por mim, quem é contra mim aqui, ué? Não é possível. A gente faz uma estratégia, a hora que a gente vai, eles já estão sabendo? Quem é o traidor aqui? Alguém disse assim: não, é que existe um profeta que Deus fala com ele, e ele conhece até o que você está pensando na hora de dormir. Ele falou assim: então vão atrás do profeta. E foram atrás do profeta. Aí cercaram a cidade, Dotã, a cidade. E aí o servo de Eliseu falou assim: ô Eliseu, estão perdidos aqui. O que foi que aconteceu? A cidade está cercada, o rei vai estar te pegando, vai arrebentar com você. Ele vira para o servo e fala assim: mais é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Senhor, abre os olhos dele, ele viu cheio de carros de fogo. Irmãos, há carros de fogo te protegendo. Você está guardado, irmão, você é abençoado de Deus. E aí ele fala assim: Senhor, fere esse povo de cegueira. Aí todo mundo ficou cego. Aí Eliseu foi lá, pegou na mão do comandante e falou assim: vem cá, me segue. O cara estava cego. Levou no meio de Samaria, irmãos. No meio da... Imagina, você pega os inimigos, leva lá na Praça do Rosário, aqui no Largo do Rosário. E está todo mundo assim, ó, louco para matar os caras. Os campineiros tudo ali, ó. E aí vira o prefeito de Campinas e fala assim: ó, vamos pegar esses caras para Eliseu? Eu falei assim: não. Hoje a estratégia é diferente. Vamos fazer um banquete para esse pessoal. Senhor, abre os olhos. Imagina, o cara abriu o olho, estava no meio da cidade, perdido, não tinha mais jeito, ia morrer todo mundo, todos os soldados. Ele dá um banquete, dá comida para esse povo, aí comeram, ficaram felizes da vida. E aí apertaram a mão, abraçaram, mandaram os caras embora. Aí diz a Bíblia que não fizeram mais guerra contra Israel. Porque abençoarei os que te abençoarem. É lógico que em toda a terra tem muita guerra e tudo mais. Eu quero pegar esse fato como um fato muito importante, onde uma guerra e muitas mortes, muitas vidas foram evitadas, porque alguém resolveu usar uma outra estratégia. A nossa luta não é contra sangue e carne, a estratégia nossa é amor. A nossa estratégia é bênção, a nossa estratégia é honra. Não abra mão disso. Por mais que a pessoa faça contra você, abençoe. Eu me lembro, eu atendi aqui uma senhora, uma irmã, e ela havia separado do marido, e o marido tinha aprontado lá com ela, sei lá, fez um monte de coisa. E aí, a hora que ela ia falar dele, ela falava assim: aquele indivíduo lá, e não citava o nome do homem. Eu nem sabia, eu falei: como é que ele chama mesmo? Saiu no meio dos dentes assim o nome, né? De tão irada que ela estava contra o marido, né? O ex-marido, né? E toda vez que referia a ele como uma outra coisa. E eu falei assim: vamos mudar essa história? Eu falei para ela: vamos chamar ele de abençoado. Ela olhou para mim assim. Eu falei assim: a hora que você for falar sobre ele, se você não quiser falar o nome dele, eu falei assim: o abençoado. Aí ela voltou outra vez, conversando, falei assim: pastor, o abençoado. Eu falei: está melhorando, está melhorando. Irmã, entenda, eu não estou concordando com o que ele fez com você. O que ele fez com você foi horrível. Mas abençoe a vida dele. Porque aí você é abençoada. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando eu penso nisso, as pessoas falam: não, pastor, mas é quando eu abençoo uma pessoa que é cristã. Não, abençoe a todos. Porque a Bíblia diz que eu tenho que honrar a todos, independentemente. Nós fomos chamados para isso. Para finalizar, eu quero que todos abram 1 Pedro capítulo 3, no verso de número 9. Se projetar aqui, eu não preciso ler. 3, 9. Olha aqui no versículo. Apesar que você pode olhar aqui que é melhor para mim. Diz assim, vamos lá? Olha lá. Não pagando mal por ou injúria. O que é uma injúria? É você... Jesus, quando ele era afrontado, quando você é confrontado, afrontado por alguém, injuriado, mal interpretado por alguém, ele, não pagando injúria por injúria, falou mal de você, inventou uma história sobre a sua vida. Antes, pelo contrário, pelo que, gente? Bem dizendo,
pois para isto mesmo que foste chamados. Nós fomos chamados para quê? Para abençoar, a fim de receberdes bênção por herança. Para eu receber bênção por herança, eu tenho que abençoar. Eu fui chamado para isso. Não pagar o mal com o mal. A pessoa me deseja mal, eu desejo para ela também. Falou mal de mim, eu falo também, não falo não. Eu abençoo, bem dizendo. E eu fui chamado para isso. O outro versículo 10 diz assim, vai lá no 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quem quer ser feliz aqui? Você quer ser feliz? Então refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem com dolo, com engano. Não fale mal. Abençoe em nome de Jesus. E o que Deus me mostra quando eu preparo uma mensagem como essa, é quantas pessoas que creem em Jesus são infelizes, porque usam mal as suas palavras, a sua boca. E nós fomos chamados, nós temos essa incumbência de sermos abençoadores. Ele diz para Abraão, Abraão, eu estou te chamando para uma grande missão, sê tu uma bênção. Pronto. E porque ele foi uma bênção, ele gerou filhos, gerou uma nação, Jesus veio, ele morreu, ressuscitou, e nós estamos aqui nessa noite. E podemos chamá-lo de Pai. O nosso Pai Abraão, o Pai na fé, em nome de Jesus. E aquilo que foi designado e que foi dado para ele pertence a nós também. Porque Jesus veio e ele suplantou tudo e todos e venceu todas as coisas. Vamos orar, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por essa noite, obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito aqui conosco, Senhor. E nós, ó Deus, entendemos nessa noite que nós, como filhos e filhas, fomos chamados para abençoar. O Senhor diz para nós, ser tu uma bênção. Então ajuda-nos, o Espírito Santo, a tomar esse encargo sobre nós, essa responsabilidade. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, em nome de Jesus. Em ti, por meio de você, eu vou fazer uma grande nação. Eu vou erguer algo nessa terra que vai mudar toda a história da humanidade. Porque através de você, Abraão, virá o Messias. E ele vai restaurar tudo e todos. Ele virá para nos levar com ele. Em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar nessa noite a tua bênção sobre o teu povo. Receba a bênção. Querido, você pode não concordar comigo. Você pode ter alguma dificuldade comigo. Você pode não me olhar com bons olhos, mas me abençoe. Porque se você me abençoar, você será abençoado. Independentemente se eu concordo ou não com você, eu quero te abençoar. Quando nós abençoamos, somos abençoados. Quando nós honramos, somos honrados. Então, Deus, eu quero abençoar cada um aqui. Que você nessa noite saia daqui abençoado e abençoando. E que se nesse momento você lembrou de algum fato, é hora de arrependimento. É hora de cancelar isso no mundo espiritual. É hora de se arrepender diante de Deus e falar, eu errei. Pai, se você liberou palavras de maldição sobre a vida dos seus filhos no momento de raiva, no momento em que você se perdeu, é hora de chegar e pedir perdão. Eu já pedi perdão para os meus filhos por ter falado coisas que não deveria. O perdão, o arrependimento, ele cancela o pecado. Ele cancela a maldição.
Então, filho, eu não sei o que você falou para o seu pai ou para sua mãe. Se você desrespeitou, está na hora de você pedir perdão a ele, porque se você não o fizer, você está debaixo de maldição. Se você, pai ou mãe, não abençoou ou por algum motivo falou alguma coisa para o seu filho, é hora de pedir perdão, cancelar isso. Se você rogou alguma praga ou desejou alguma coisa negativa por alguém, para alguém que te feriu muito, que te roubou, que te lesou de alguma forma, é hora de você falar: Deus me perdoe, mas eu abençoo aquela pessoa. Deus abençoa quando você libera a palavra de bênção. Você é o canal de bênção. E se você fizer isso com fé e receber isso com fé, isso vai se concretizar na sua vida, em nome de Jesus. Precisamos restaurar isso, ensinar isso aos nossos filhos, a eles reverenciarem os mais velhos, a pedir bênção para os mais velhos e dizer: me abençoa, ore por mim, eu preciso da tua bênção. Para que Deus me abençoe, eu preciso que você libere uma bênção sobre mim. Eu quero abençoar a sua vida, a sua família. Marido, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Quero abençoar os seus filhos, a sua casa. Como igreja, nós abençoamos esta cidade, abençoamos a nossa nação, o Brasil, em nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez, feche seus olhos agora. Diga a Ele: Senhor, me dá um novo coração, um coração abençoador. Se houver alguma amargura, fala: Deus, remove essa amargura, remove esse ressentimento do meu coração, remove a tristeza por alguém, a decepção. Se tu uma bênção, é a ordem de Deus para todos nós, em nome de Jesus, porque abençoarei os que te abençoarem. Ó Deus, nós queremos abençoar pessoas, e quando elas nos abençoarem, elas serão abençoadas, em nome de Jesus. É uma noite de encontro com a bênção. Abençoe mesmo, abençoe. Sabe aquela pessoa que marcou o teu coração negativamente? Fala: Deus, eu abençoo essa pessoa. Fale com o Senhor agora. É um momento importante entre você e Deus. A desobediência contra uma autoridade, a desobediência a Deus, ela traz maldição para nós. Então, Senhor, nos ajude a abençoar, sermos abençoadores, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, a sua família. Que essa semana seja uma semana muito abençoada, uma semana cheia da graça do Pai, uma semana diferente, uma semana onde aquelas bênçãos que estão retidas no céu serão liberadas a teu favor, porque você limpou os céus pelo arrependimento, e você agora se tornou um abençoador, em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoe 5 pessoas e diga assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia.